né? O Raí já antecipou e realmente é verdade que a gente ia ter que falar nessa pauta. Eu até falei do lance do Cruzeiro e já vi o lance do Palmeiras. A arbitragem brasileira é um lixo, mas nenhum clube pode reclamar, porque foram vocês que elegeram por unanimidade o senhor Edinaldo Rodrigues, tá? O Sport hoje foi um escândalo o que aconteceu com o Sport no pênalti marcado no final do jogo. Aquilo ali é um escândalo. O marcador do Sport toca na bola primeiro. Toca na bola, lance de disputa. Eu nem acreditei que foi marcado o pênalti. A expulsão do Cruzeiro, aquilo ali é uma afronta ao torcedor. Só que não é há pouco tempo que isso acontece. O Internacional hoje foi muito beneficiado pela arbitragem. O Palmeiras hoje foi muito beneficiado pela arbitragem. E o Sport e o Cruzeiro foram sacaneados pela arbitragem hoje. Eles tiveram um trabalho completamente prejudicado por árbitros incompetentes. Mas eu quero deixar claro que Cruzeiro e Sport ajudaram a dar unanimidade ao atual presidente da CBF. Não é de hoje que a arbitragem é um lixo. Não é de hoje que a arbitragem, cada rodada, beneficia um clube. Mas se todos os clubes estão concordando, estão aplaudindo, achando bonitinho o que está a atual CBF, se nenhum clube se posicionou contra o atual presidente da CBF, então todos os clubes merecem a bosta de arbitragem que é comandada pela CBF. Todos os clubes merecem o calendário que é feito pela CBF. Eu falei que eu ia lembrar disso tudo, dessa unanimidade de votação para o presidente da CBF, quando começassem os escândalos de arbitragem. Hoje, já tivemos 2, para mim, muito escandalosos. Muito escandalosos. Não dá para expulsar o jogador do Cruzeiro e não dá para marcar aquele pênalti pro Palmeiras. Aí, se fosse o Flamengo eu não falaria. Sempre falo. Quando tem erro a favor do Flamengo também, falo. Agora, o que foi feito hoje, Raí, você até que antecipou o assunto, é uma sacanagem. Eu nem vou falar com os clubes, porque os clubes aplaudiram essa CBF. Mas o torcedor tem razão para ficar muito revoltado. Os jogadores têm razão para ficar muito revoltados. Imagina, você é o jogador do Sport, você toca na bola e o cara marca um pênalti daquele. Imagina, você é o jogador do Cruzeiro, numa falta daquela, e você é expulso. Então, jogador e torcedor tem que ficar revoltados mesmo. Mas todos esses clubes aí apoiaram essa CBF fajuta, com a sua arbitragem fajuta que a gente tem hoje em dia. É fato, né? E foi uma rodada muito ruim do ponto de vista da arbitragem, né? Você citou aí esses 2 exemplos e eu adiciono a eles, pilhado, o jogo de mais cedo no Mineirão. Porque ao fim do primeiro tempo, o amarelado, o Lianco, faz uma falta que mata o contra-ataque do São Paulo e ele deveria ter sido expulso. Segundo cartão amarelo, e deveria ter sido expulso. Ele não foi o Zubeldia. No segundo tempo foi o Calera expulso numa disputa ali, né? Ele estica um braço, tal, pega no Júnior Alonso. Acho que era uma disputa por espaço e ele acaba sendo expulso. E isso quase muda a rota do jogo, né? Era um jogo equilibrado ali, igual, né? Atlético e São Paulo. E por muito pouco o Atlético não ganhou o jogo porque jogou os 10 minutos mais 8 de acréscimo com o jogador a mais, 18 minutos com o jogador a mais, por um erro de arbitragem que no fim do primeiro tempo não teve coragem de expulsar um jogador do Atlético Mineiro. O jogo do Cruzeiro é a mesma coisa, o Cruzeiro jogou o jogo inteiro com 1 a menos, né? O Jonathan Jesus, o garoto lateral, foi expulso com 20 minutos do primeiro tempo, e é óbvio que isso condiciona o jogo. Tava 0-0 quando ele foi expulso. Aí o cara é expulso, 2 minutos depois sai um gol, aí acabou o jogo, contra um time muito forte como é o Inter. Não tô aqui dizendo que o Inter não venceria no 11 contra 11, mas é claro que muda o desenho do jogo. E no caso do Sport é a mesma coisa. O Sport fez um jogo correto contra o Palmeiras, marcando bem e tudo mais, e aí na reta final um pênalti inexistente, né? O Palmeiras sai na frente no primeiro tempo com um pênalti que aconteceu, na minha visão, né? O Flaco Lopes é puxado ali pela camisa, ele mesmo converte, o Sport vai atrás, empata ainda no primeiro tempo com o Barleta e estava ali fazendo um jogo, né, competitivo, não de igual para igual, porque o Palmeiras é um time muito melhor, mas muito competitivo, até que o árbitro do jogo, né, fabrica um pênalti que não existiu, o Bruno Arleu fabrica um pênalti que não existiu e o Sport sai derrotado, né? Então, assim, é uma rodada
péssima para a arbitragem. Sem contar o Daronco ontem com a sua grande atuação no estádio do Corinthians, na vitória do Corinthians contra o Vasco. É que o jogo foi 3-0, então acaba ficando menor, né? O Corinthians venceu com muita facilidade. Mas foi uma rodada tenebrosa para a arbitragem e para o quadro aí da CBF, né? Né? Eu até peço pro PH para ele tentar pegar os lances pra gente colocar aqui. É muito importante, tá? A gente mostrar esses lances. O pênalti que foi marcado pro Palmeiras contra o Sport no fim do jogo, que deu a vitória ao Palmeiras, e a expulsão do Cruzeiro no jogo contra o Internacional. Uma falta, nada para uma expulsão. Não tem argumento para uma expulsão. Eu queria colocar os dois lances aqui. A gente vai rapidinho para um break na rádio. Seguimos na TV e no YouTube. Bom, a gente segue na TV e no YouTube. Vamos botar aqui, por favor, esses lances, PH. Porque foram lances absurdos da arbitragem. Foram lances assim, que quem não fala é porque tem algum clubismo envolvido. Ó, essa é a expulsão do Cruzeiro. Vamos ver. Olha, tira a tarja. Tira a tarja. Olha isso, gente. Olha a expulsão que o cara é capaz de fazer. Um lance de disputa de bola, não tem apelação nenhuma. Era o último homem, apelou, não. Tava na disputa da bola. Ó, tem o domínio aí, o Wesley chega na marcação. O jogador do Cruzeiro, quem é? O número 6? O Jonathan. É o Jonathan. Gente, isso aí é um escárnio. Marcelo de Lima Henrique, o árbitro. Ah, isso aí já é típico, já conheço do Rio há muito tempo. Horroroso. E olha aí, ó. Olha aí, sai uma expulsão no jogo como esse, pô. Num lance como esse. Ô Flávio Prado, você fez curso de arbitragem, Flávio Prado. Por isso que eu falo que esses cursos de arbitragem não adiantam de nada. Como é que sai uma expulsão dessa? E é óbvio que prejudicou o Cruzeiro, gente. Ou não? O Inter ganhou de 3-0 com um jogador a mais e não prejudicou o Cruzeiro. É a arbitragem decidindo o campeonato já desde o começo dele, Flávio Prado. E nada vai acontecer. O Marcelo de Lima Henrique vai estar escalado na próxima rodada. O Daronco vai estar escalado na próxima rodada. Quem foi o árbitro lá na Ilha do Retiro, Raí? Bruno Arleu. O Bruno Arleu e o outro jogo, o Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel no Mineirão, Bruno Arleu na Ilha do Retiro, Daronco no estádio do Corinthians ontem e Marcelo de Lima Henrique no Beira-Rio. Bruno Arleu vai estar escalado também. Eu até queria botar o lance do Bruno Arleu antes. Por favor, pra gente falar dos dois. Porque esse, pra mim, ainda foi mais gritante. Na boa, marcar aquele pênalti é assim. Não adianta falar é uma vergonha, é vexame. É óbvio que é. Mas a gente sempre fala e nunca nada vai mudar. PH, me manda aqui se você vai conseguir botar o lance pra gente colocar aí na tela, que é o pênalti que origina o gol da vitória do Palmeiras. Olha aí, ó. Vamos tirar a tarja. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O cara toca a bola, olha. Cadê o VAR? Aonde está o VAR, pelo amor de Deus? Gente, isso aí é uma afronta ao futebol, gente. Acabou o futebol brasileiro. Acabou o futebol brasileiro. Pode hoje enterrar o futebol brasileiro. Pode fazer a lápide, fim do futebol brasileiro, dia 6 de abril de 2025. Gente, onde está o VAR? É o que eu falo, é que eu não tenho a liberdade de falar palavrão, mas tinha que ser, vá pra casa daquele lugar, gente. Cara, como que uma arbitragem marca um pênalti como esse? Como que o VAR não obriga o árbitro a voltar atrás de um lance como esse? Manchado, Flávio Prado, manchado. O Campeonato Brasileiro, ele já começa completamente manchado e sem credibilidade. Porque o torcedor do esporte hoje, ele tem todo motivo de falar. Já entram em campo querendo prejudicar os clubes do Nordeste. Já entram em campo querendo prejudicar os times que voltaram da Série B. O torcedor, ele pode pensar o que ele quiser diante de um escândalo como esse, Flávio Prado. Ele não pode acusar, ele não pode julgar,
Mas grande parte do torcedor do esporte hoje, grande parte do torcedor do Cruzeiro hoje, eles podem pensar: a arbitragem entrou em campo para sacanear meu clube. Tem sacanagem a arbitragem. Não é possível que os caras marquem isso. Porque o torcedor tem direito de desconfiar do que ele quiser com a arbitragem que é cada dia pior no futebol brasileiro, Flávio. Esses dois lances que a gente mostrou aqui, principalmente o pênalti do Palmeiras, é um escândalo. Para mim, é o fim do futebol, Flávio Prado. Mas eu acho que você está muito precipitado, vai piorar muito ainda. Faltam 38 rodadas e vai piorar muito. Vai ter muita porcaria, muita lambança, muita coisa pior acontecendo. Uma coisa que está estranha é que eles estão favorecendo ou camisa grandona ou time da casa. O time da casa eu até entendo que eles são medrosos, né? E camisa grandona você tem que começar a ficar de olho, porque realmente... Porque assim, existem lances que são duvidosos, interpretativos. O Raí falou do jogo de São Paulo, ele dá interpretação. Até vou concordar. Do Lianco, né? Você pode, olha, soltou o braço, soltou... o do Caleri. Pelo menos dá para você interpretar. Eu também acho que seja interpretativo. Os dois, eu acho que dá para interpretar. É não expulsão do Lianco no fim do jogo. Não, ele mata um contra-ataque. Se expulsou um, você tem que expulsar o outro. E aí no fim do jogo ele expulsou o Lianco. Exato, Teve uma disputa e foi lá e expulsou o Lianco. Isso. Mas no caso do lance do pênalti do Palmeiras, não tem discussão, não é polêmico. Não é polêmico. O lance do Cruzeiro não é polêmico. Não é polêmico. Não foi nada e pronto, acabou. E aí você fala, bom, Internacional jogando em casa, aquela força, é difícil jogar no Beira-Rio e tal. Palmeiras com a camisa importante que tem e tal. Foi só covardia. Porque existe, que é o seguinte, eu sempre falo aqui, eu não acho que os árbitros sejam desonestos, acho que eles são incompetentes, que eles são medrosos. Por outro lado, a gente tem que lembrar que em todas as profissões existem pessoas desonestas, inclusive na nossa. Então, por que não terá árbitro desonesto? Né? Deve ter também. Até outro dia eu li uma matéria que estão vendendo os ingressos que são dados para autistas no Corinthians. Os caras pegam o ingresso, ele tem direito a um e mais um do acompanhante, estão pegando esses ingressos e estão vendendo como ingresso normal. E um dos envolvidos é um ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, tem árbitro desonesto também, né? Então, você começa a ficar meio assim, você fala... Porque o cara, quando erra, ele tem que errar, ele variar um pouquinho, né, velho? Não dá pra errar sempre pros mesmos. É o segundo pênalti a favor do Palmeiras, que não é lance interpretativo. Não discutido, não tem discussão. O lance que tira o São Paulo, ou não, o lance que gerou o pênalti que o São Paulo foi eliminado, pode ser que sem aquele pênalti o Palmeiras também se classificasse. Mas, enfim, o lance do pênalti marcado contra o São Paulo não foi um lance discutível. Esse lance de hoje também não. Não são lances discutíveis. Não tem o que discutir. Não foi pronto. E o lance do Cruzeiro também. Então, não sei. Será que é o tamanho da camisa? Eles são medrosos? Por que eles são incompetentes? É claro que sim, são péssimos. E por serem péssimos, eles têm que errar para todo lado. Começar a repetir erro para as mesmas equipes, aí você já tem que começar a ficar meio cabreiro. Porque eles são péssimos, é verdade. E tem medo. Uma coisa que pode acontecer, camisa grandona. Camisa do Palmeiras, camisa do Flamengo, camisa do Corinthians e Itaquera. O cara tem medo. Não é porque é grandão, eles são medrosos. Eles foram treinados numa madeira e chupetinha. Então eles têm medo do time da casa. Mas tem alguns erros que você fala, caramba, né? Por mais incompetente que o cara seja, então a gente tem que começar a ficar esperto, né? Começar a ficar ligado nisso aí também, porque, né, tá passando um pouco do ponto. E quando começa a ser sempre as mesmas equipes favorecidas, aí você tem que ficar mais cabreiro ainda. E esses dois lances citados aí mostrados, eles não são lances duvidosos. Não há dúvida. Depois nós vamos ver o de São Paulo, eu acho que os dois a gente pode discutir, mas dá para discutir. O lance do pênalti do Palmeiras, impossível alguém achar que foi, e a expulsão do jogador do Cruzeiro, impossível alguém achar que ela foi justa. Então, por que marcou? Né? Por que marcou, se eles não são lances discutíveis? Né? A gente fala, e o Flávio também concorda comigo, que o torcedor, claro que ele deve desconfiar, porque deve, Piperno, me desculpa a sinceridade. Você acha que o torcedor do esporte está pensando o que hoje? O que você acha que o torcedor do esporte está pensando? Cara, querem me sacanear. A gente estava na Série B, a gente é um clube do Nordeste que tem menos investimento que os outros, nosso presidente tem menos entrada na CBF, estão querendo sacanear. Porque já teve um pênalti pro São Paulo contra o Sport, muito questionável. Agora tem esse pênalti escandaloso, na minha opinião,
Então é óbvio que é isso que o torcedor do esporte deve estar pensando hoje, Piperno. E ele tem razão de pensar, porque me desculpa, eu costumo falar da minha mãe, porque eu amo ela de paixão, e ela não entende nada de futebol. A minha mãezinha, Rosani Asmar, maravilhosa, se ela estivesse no VAR hoje, no jogo do Sport e Palmeiras, ela falaria assim, ó, Bruno Arleu, você não tem ideia do que você está fazendo dentro de campo. Bruno Arleu, você é horroroso. Pede para sair e volta atrás nesse lance. É isso que a minha mãezinha, com toda a sua delicadeza, falaria pro Bruno Arleu. Sai de campo. Você é uma chacota para arbitragem. Minha mãe falaria isso. Rosaninha Asmar. E o VAR falou o quê pro Bruno Arleu, Piperno? Piperno, a gente acabou de ver esse lance de novo. O cara toca a bola. O cara não vai com força desproporcional. Não tem nada no lance. Nada. E conseguiram marcar o pênalti pro Palmeiras. Bom, toda vez que a gente fala sobre arbitragem, aí a gente começa a receber mensagens e tal, então eu só vou reforçar o pedido de todas as semanas. Podem me xingar, podem detonar minhas redes sociais, mas poupem a Dona Isaura, porque ela não é o meu VAR, né? Eu sou responsável pelas minhas opiniões. E como esses árbitros, Pilhado, deveriam ser responsáveis também pelas marcações dele. Porque, vejam, eu sou 1000% a favor do VAR e eu acho que o VAR do Brasil, ele virou assim, só serve para empregar incompetente. Virou um cabidão de empregos para juiz encostado e para Aspone que não entende nada. Esse próprio Rei, que era horroroso. Quando veio o negócio do VAR, ele foi o primeiro e já fez lambança na primeira. Sim. Ele era muito ruim como árbitro aí de cara. Aí pegou a mamata, ele tá em todas. Ele era do São Paulo hoje. No jogo de São Paulo. Ele que era o VAR. Então, aí que tá o negócio. Então foi até bom você dar nome aos bois aí, porque, veja, a gente acaba generalizando às vezes e joga a culpa no VAR em tudo. Então, por exemplo, Daronco ontem. Qual a responsabilidade do VAR? Zero. O VAR alertou, fez o papel dele, o juiz péssimo, ruim, e o Daronco é ruim há muito tempo. O Daronco vai completar bodas de ouro de ruindade na arbitragem brasileira. Mas ele continua. Deve ter, né, um bom cabo eleitoral lá. Então, ele foi alertado, aí ele foi, conferiu o lance e interpretou errado. Então, qual é a culpa do VAR aí? Zero. Nesse caso que o Flávio citou, especificamente no lance do Lianco, pode ser que pela velocidade do jogo... Foi. Deixa eu te perguntar rapidinho, o VAR chamou nesse lance? Do qual? No do esporte? Não. Mantida a decisão de campo. Então como que é zero? Pera, você deve estar com problema de surdez. O que o Daronco está enxergando mal, você está ouvindo mal. Eu estava falando do lance do Daronco ontem. Aí eu ia chegar no Palmeiras. Eu ia chegar no Palmeiras e no Atlético Mineiro. No lance que o Flávio disse que o Flávio lembrou bem que o Hillway era o cara do VAR no jogo do São Paulo. Então, talvez pela velocidade do lance, o árbitro não tenha notado a gravidade da entrada do Lianco, que já tinha cartão amarelo. Essa é a questão. Aí cabe ao Aspone lá do VAR falar, o seu juiz, é bom checar, porque pode ser que esse lance seja para expulsão. Aí o árbitro vai lá e checa. Só que provavelmente o árbitro não recebeu essa orientação. No caso do Palmeiras, aí entra sim o papel do VAR. Porque, primeiro, o infeliz do árbitro, a porcaria de um árbitro, sempre foi ruim. Ele é reincidente em ruindade, em erros graves. Então, ele cometeu mais um erro grave pro vasto prontuário dele, aí o Aspone do VAR tem que chamar. Agora, eu defendo, e já defendi aqui, Pilhado, você vai se lembrar disso, há muito tempo que o Brasil começa a importar árbitros, porque nós estamos falando de 9 jogos terminados nessa rodada e em pelo menos 4 deles, praticamente metade, ocorreram erros muito, muito sérios. Então é o seguinte, dos 10 jogos de cada rodada, começa a colocar uns 2 estrangeiros aí,
Pelo menos para quebrar o monopólio e começar a incomodar essa porcaria de juizada ruim. Porque os árbitros do futebol brasileiro, eles só não são piores do que os cartolas do futebol brasileiro. Mas eles são muito ruins. Pode colocar árbitro da Arábia, do Japão, da Coreia, da China. Sabe aquelas línguas que nem entendem nada? É até bom. Pode suar o português. Bota até um ET. É até bom. Um alienígena. Faz o melhor, bota robô, gente. Não dá mais para ter arbitragem humana no futebol brasileiro. Eles são muito ruins, Piperno. São péssimos, mas eles são péssimos, eles são cada vez piores. Agora, o problema é que é o juiz ruim, é a porcaria de juiz que parece que tem imunidade. Porque ele apita mal hoje, aí ele apita mal no meio de semana, aí ele vai apitar mal na semana que vem e continua. Quem é que vai mexer com eles? Mas parece que isso aí, que cada um deles estabeleceu uma capitania hereditária e ninguém consegue mexer com esses caras. Há quantos anos o Daronco é um juiz ruim? Ele é um péssimo árbitro há muito tempo e continua apitando jogo importante como o de ontem, Corinthians e Vasco da Gama, que afinal de contas é um clássico do futebol brasileiro. Assim, é inacreditável o ponto que a gente chegou, Raí, porque eu falo de coração, eu falo que o VAR não ter chamado hoje nesse jogo do Sport e a expulsão no lance do Cruzeiro também, eles mostram o seguinte, e aí eu falo de coração mesmo. Eu juro que eu faço esse desafio. A gente pode até pensar um dia em fazer esse desafio aqui. Eu pegar meu afilhado, Filipinho, ele tem 10 anos. 10 anos o Filipinho tem, tá? Fez 11 agora, o Filipinho. Fez 11 anos. Eu pego o Filipinho, coloco ele dentro de uma sala em casa, falo pra ele, Filipinho... pilhadinho, né, que eu chamo ele de Lipe. Lipe, senta aqui, o Dindo não vai falar nada. Você vai assistir esse jogo. E você vai me falar o que você faria se você fosse o VAR. Eu tenho total certeza, primeiro que ele é meio crânio, né? É inteligente pra caramba. Não puxou o Dindo, né? Ele é um crânio. Então, eu tenho certeza que o Lipe, com 10 anos, fez 11 agora, ele acertaria mais do que qualquer VAR do futebol brasileiro. E eu não falo isso da boca pra fora, hein? Eu falo isso do coração. Eu tenho certeza que o meu sobrinho, de 11 anos de idade, recém-feitos, erra menos que essa porcaria de arbitragem que a gente tem no futebol brasileiro, Raí. Não é possível que um cara que entenda o mínimo de futebol tenha visto esse pênalti marcado pro Palmeiras e não tenha falado, Bruno Arleu, você é louco. Pronto, Bruno Arleu, você é um árbitro horroroso. Volta atrás, que ainda dá tempo. E nada foi feito, Raí. Pois é, né? A ausência da intervenção aí nesse caso do VAR, né? Do chamado, pelo menos, para que ele pudesse ver de novo o lance, ter uma nova opinião, eu acho que é um equívoco, né? Porque eu também discordo de toda hora a ferramenta ficar parando o jogo, né? E fazendo intervenções, mas tem lances que são capitais e decidem os jogos, como é um pênalti inexistente desse que o Bruno Arleu marcou no dia de hoje. E aí também, Pilhada, acho que a gente tem que olhar para alguns problemas, né, dentro dessa equação aí dos árbitros. Eu não acho que eles sejam, assim, que eles errem de propósito ou qualquer coisa do tipo. Acho que eles são mal preparados, são ruins vários deles, e há pouco investimento da CBF no sentido de melhorar, né, de capacitá-los melhor para que eles possam apitar os jogos. Mas se engana, porque muitas vezes quando a gente critica aqui a arbitragem e tal, as pessoas dizem, mas também o cara não é profissional, né? O cara apita um jogo e é advogado, o cara apita um jogo e é professor. Não mais. Isso podia ser uma realidade no passado, hoje não é. A maioria desses árbitros aí, eles vivem de apitar jogo. Eu até estava procurando aqui e achei. Na final da Copa do Brasil do ano passado, o jogo de ida foi apitado pelo Rafael Rodrigo Klein e o jogo de volta pelo Rafael Klaus. Flamengo e Atlético Mineiro. Cada um desses árbitros, para apitar apenas a final, recebeu R$21 mil. R$21 mil por jogo. Então eles foram lá, apitaram um jogo e receberam R$21 mil. O VAR das finais da Copa do Brasil recebeu 12 cada um.
O VAR do primeiro jogo recebeu 12 mil, o VAR do segundo recebeu 12 mil. Além das escalas, né? Ao longo de todo o ano, jogos, eles apitam jogos 2 vezes por semana. Um jogo sábado e domingo, um jogo quarta e quinta. Então eles são profissionais. Raí, oi? A gente já fez um cálculo aqui médio. É que eles ganham ali cerca de 7 mil reais por jogo, os árbitros FIFA. A gente fez um cálculo aqui, dá 50 mil por mês que esses caras ganham. Fácil. É pouco? 50 mil reais por mês, na realidade do país que a gente vive, não é, né? É um belo de um salário. Então eles também podem se capacitar um pouco melhor. A CBF deveria fazer isso, deveria melhorar a preparação desses profissionais. E eles também, obviamente, se capacitar mais, porque, assim, a gente está falando da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E esse assunto, que é chatíssimo, a arbitragem, ele acaba sendo protagonista na discussão. A gente poderia estar aqui falando dos jogos, dos times, o Inter jogou muito bem de novo, o Flamengo fez um bom jogo, a gente falou um pouco, o Palmeiras lá com as mudanças do Abel, hoje jogou com o time reserva, mas a gente está aqui um tempão falando da arbitragem, porque eles acabam sendo os protagonistas dos jogos, né? E não deveria ser assim. Então todo mundo tem culpa nessa equação aí, né? Você citou muito bem no início os clubes que foram condescendentes com a eleição do Edinaldo. Ele tem responsabilidade porque prepara mal, o chefe da arbitragem tem responsabilidade porque prepara mal, e no fim dessa cadeia toda, os árbitros, porque são mal preparados e muitos deles ruins. Eu não acho ruim a ideia que o Piperno trouxe aqui, não. Talvez trazer árbitros de fora para apitar alguns jogos. Na Arábia Saudita isso acontece. Na Liga Saudita, os jogos grandes, né, das equipes grandes, são apitados por árbitros europeus, por árbitros sul-americanos. Até alguns brasileiros foram lá apitar. O Ramon Abate-Abel, por exemplo, que apitou hoje o jogo do São Paulo e do Atlético Mineiro, já foi lá na Arábia Saudita apitar jogo do time do Cristiano Ronaldo. E deve ter ganhado uma bela grana por isso também. Então, eu acho que eles precisam se capacitar mais para cometer menos esses erros bizarros que a gente viu, como nessa rodada de ontem e hoje também. Mas de verdade, eu não quero dar tanto trabalho para a CBF, porque eles já devem estar trabalhando muito. Não precisa ir na ideia do Piperno. Não precisa ir atrás de árbitro de fora do país. Não precisa ir atrás de árbitro de qualquer outro país aí, de qualquer outra nacionalidade. Gente, leva criança para apitar. Já falei, meu sobrinho de 11 anos, pega aí aqueles menininhos de 10, 15 anos. Oi, eu quero ser árbitro, eu gostaria de ser árbitro. Vem, meu garotinho, vem, que você vai apitar hoje um jogo aqui no Maracanã, um jogo aqui no Allianz Parque, jogo em Itaquera. Piperno, porque é óbvio que tem que contratar estrangeiros, tem. Mas do jeito que tá, parece que árbitro... É que qualquer comentário hoje você pode ser meio preconceituoso, então eu não posso falar. Mas árbitro de futebol, os caras não conhecem a regra. Pronto, eles não conhecem a regra. Para eu não usar nenhum adjetivo, eles não conhecem a regra. Eles não sabem nada de futebol. E aí, a gente vai ficar nessa. Agora, vocês veem na CBF, onde tudo tem um jeitinho, alguma chance de trazer árbitro de fora do país? Eu não vejo. Mas eu digo, criança seria melhor, robô seria melhor, sem arbitragem seria melhor, sabe que nem pelada? Acusou é falta, hein? Falou é falta. Até assim, seria melhor do que é hoje, Flávio Prado. Os orientadores são péssimos. Os árbitros já são, nas escolas de arbitragem atualmente, eles já são muito mal orientados, são péssimos. Os professores são ex-árbitros horrorosos, péssimos, de um nível baixíssimo. E agora eles estão trazendo orientadores, chefes de arbitragem, de conselho de arbitragem, tanto em São Paulo como na CBF, eles estão trazendo gente de fora. Estão fazendo orientações online, olha só. Pessoalmente já eram ruins, agora online. Mas gente que não tem qualificação, é muito pouco o que você pode esperar dessa gente. E eles escolhem o árbitro não por ele ter vocação, nada, é saradão e tal. E o salário é bom. Então o cara fala assim, eu tô meio sem ter o que fazer e tal, deixa eu arrumar uma boca dessa aqui que ela é muito boa. Aí o cara tem um bom físico, frequentou a academia, ele vai pra lá. Vocação zero, não tem nível para interpretar. O cara que o ensina a interpretação é incompetente. Então fica essa coisa, né? É cachorro correndo atrás do rabo. Por isso que eles são ruins, eles não entendem o jogo. Esse é o negócio. Eles não entendem o jogo. São caras que dificilmente jogaram futebol, sabe? Aqueles caras não entendem, eles não sabem a regra, não sabem a malícia, como diz o Romero, falta malandragem. Não tem. Eles não entendem a regra. Eles vão apitar, ser preparados. Eu falo toda hora isso. Em jogo de criança, não dá. Você tem que estar em jogo pesado, jogo forte, botar o cara na terceira, na quarta divisão, fazer o cara, sabe?
Por cara entender, pro cara fazer o estágio pesado. Senão o cara não vai chegar. Mas não, eles colocam jogo de criança, escolinha. Aí, meu amigo, não vai a lugar nenhum. Tem duas coisas aí, né, Flávio? Aí, muitas vezes eles são punidos, né? E a punição é apitar um jogo da Série B. Como se a Série B fosse uma coisa menor, né? Então o cara tá muito mal aqui na Série A, põe ele lá pra fazer bobagem na Série B. E outra coisa em relação a isso que você falou, eu estava esse ano trabalhando em um estádio, né, num jogo. E aí sentou uma pessoa do meu lado e a gente começou a conversar e eu descobri, no fim das contas, ele era um preparador físico do árbitro do jogo na ocasião, né? E aí ele falou pra mim, eu lembrei disso agora com essa questão que você citou. Aí a gente tava ali conversando, eu perguntei algumas coisas pra ele e ele me disse, a arbitragem hoje é 70% físico. Então essa é a prioridade quando eles vão selecionar. Árbitros que possam correr 12 quilômetros por jogo, árbitros que tenham resistência, isso é óbvio que é importante também. Mas não pode ser só isso. Tem que ter o cara precisa saber interpretar o jogo. Claro. E esse é o principal problema. Claro. Todos eles são otimamente condicionados. Teve um lance no jogo do São Paulo que o Abate Abel saiu lá atrás na jogada, ele chegou na frente de todo mundo. Fisicamente eles são muito bem condicionados. Só que eles não são maratonistas. Eles são árbitros de futebol. E eles precisam saber interpretar o jogo. E essa é a principal questão. Esse é o ponto. Eles não entendem a regra, eles não sabem o macete, a jogada. Quando o cara sobe e ele abre o braço, ele abriu por um movimento natural ou ele quis meter o cotovelo na cara do... Faz diferença isso aí. A regra são regras fáceis. Não são. Tem várias regras que já estão lá, né? Tipo o campo, a dimensão da trave, tudo isso aí está lá. Então seria meia dúzia de regras para interpretar. Só que cada interpretação ela é muito detalhada. Tem muito detalhe, tem muito macetezinho. Tem macete quando você está levando uma vantagem devida, o que é desproporcional, o que não é. Eles não conseguem fazer isso, eles não têm capacidade de interpretar, eles não entendem o jogo, a dinâmica do jogo, é a palavra que estava me fugindo. Eles não entendem a dinâmica do jogo. E aí, meu amigo, o pênalti do Vitor Roque, ali você vê claramente que não há desonestidade. Porque se o cara quer fazer um macete, não vai fazer um lance escandaloso como aquele. Claramente o Vitor Roque vem, o cara que tem o mínimo de noção. Eu nunca fui jogador, nem você, não tenho capacidade. Eu fiquei muitos anos atrás do gol. Aí você vê o que acontece. O Vitor Roque vem, ele já se joga. E lógico que ele se joga em cima do cara. E é lógico que se você fizer frame por frame, há um momento em que a perna do zagueiro vai se encontrar com a do Vitor Roque. E o VAR, outro incompetente, ele fala, tá vendo aqui, ó? A perna bateu. Claro que bateu. O Vitor Roque se jogou em cima da perna do jogador de São Paulo. A perna bateu, ele caiu. Nesse caso aqui, há um toque do jogador do Sport no jogador do Palmeiras. Sim. Ele chuta a bola. Sim. Quando ele chuta a bola, a perna continua, né? Não dá pra você cortar a perna. E aí ela bate no pé do jogador do Palmeiras. Ele planta o pé pra cortar a bola e o pé fica. Isso. Aí já acabou. Mas já houve uma... O que ele quis fazer? Ele quis tirar a bola. O fator desejo do cara. O que ele quer fazer pesa muito. Às vezes você quer fazer uma coisa, passa do ponto, e aí é força excessiva e você tem que marcar. Fora isso, você tem que entender o que o cara quis fazer. Esse jogador do Cruzeiro que ele expulsou, o Jonathan, ele quis derrubar o jogador do Internacional? Não. É um lance de jogo, é um jogo de contato e ele acaba derrubando